Vamos lá, primeiro ano. Depois da camada de ozônio, a gente tem aí o efeito estufa, tá? O efeito estufa é um efeito natural, né, da Terra, na realidade, responsável pela retenção de calor na nossa atmosfera. Sem essa retenção, como a gente vê, eu logo vou mostrar, né, vendo aqui os raios solares, né, presos dentro dessa estufa, né, dessa camada, né? Sem essa retenção de calor, a nossa média de temperatura da Terra seria algo em torno de menos 18 graus, né? E com o efeito estufa, a gente tem uma média de 15 graus positivos, tá? E nos últimos anos, na realidade, nos últimos anos o debate em cima do efeito estufa tem sido levantado principalmente em relação à intensificação do efeito estufa, né? Então, o que seria isso? O aumento, né, desse efeito. E esse efeito ele tem sido aumentado por cada vez mais uma concentração de dióxido de carbono na atmosfera. Esse aumento do dióxido de carbono está relacionado ao início da industrialização e ao uso, né, de combustíveis fósseis pela nossa sociedade. Por exemplo, petróleo por meio, né, principalmente da gasolina e automóveis, mas os derivados do petróleo, carvão mineral, né, o gás natural, são principais emissores desse dióxido de carbono. As queimadas, né, em florestas também são responsáveis. Então, com essa maior concentração, consequentemente, de CO2, está havendo uma maior retenção de calor na nossa atmosfera. E isso vem gerando um aumento da temperatura, né? E essa alteração que motivou a criação do protocolo de Kyoto que a gente falou anteriormente, né, relacionado com essa diminuição do CO2. E dentro desse protocolo, para que houvesse ou ajudasse nessa diminuição, foi criado o crédito de carbono. Então, países com essa meta, né, de redução, eles poderiam manter os seus níveis de emissões de carbono nos seus países, né, nas suas indústrias, mas em contrapartida, eles deveriam, para que pudessem manter esse nível, eles deveriam financiar projetos de desenvolvimento sustentável, principalmente em países em desenvolvimento. Então, por exemplo, a Holanda, né, tinha aqui no Brasil alguns aterros sanitários. Esses aterros, né, estão responsáveis por uma melhor descarte do lixo, né, sem que haja um maior impacto ao ambiente. Então ele ganhava esses créditos. Mas pode financiar, por exemplo, programas de reflorestamento, né, programas que busquem, por exemplo, a manutenção ou a segurança de espécies ameaçadas. Tá? Infelizmente, um mecanismo que não surtiu efeito. Não à toa a gente teve o Acordo de Paris. Né? Então, seguindo aí para 701, a gente tem os chamados eventos extremos. Né? São situações de maior intensidade com relação ao clima. Né? Então, esses eventos extremos aí são classificados como ondas de calor, secas, chuvas extremas, né? Frio extremo e alterações dos ventos. Tá? Primeira, ondas de calor. Então, as ondas de calor são classificadas assim quando você tem mais de 3 dias de um calor intenso, né? Uma alteração aí na média térmica, pelo menos 5 graus acima do normal. Então, vamos dizer, a média normal seja 35 graus. Então, por mais de 3 dias você está tendo 40 graus, já se classifica como uma onda de calor. E que, infelizmente, pode levar a óbito, né, pessoas. Tá? As ondas de calor, né, a temperatura, o nível que chega a essas ondas de calor vão variar a partir das localidades da Terra. Então, regiões mais próximas, ou melhor, entre os trópicos, né, região intertropical, você vai ter ondas de calor com médias térmicas mais elevadas, principalmente chegando ou ultrapassando os 40 graus. Temos
Depois, as secas. Uma região brasileira, né, o nosso Nordeste, ele é bem caracterizado por essa problemática, que é a diminuição da precipitação, a diminuição das chuvas. Pode ocorrer não só em climas semiáridos, como é o nosso Nordeste, como um clima árido, né, os desertos. No clima semiárido como o nosso, você pode ver regiões que podem ficar ali dias, semanas, meses ou até anos, né, sem chuvas. Como a gente viu anteriormente, El Niño e Laninha podem provocar, né, secas a partir das suas ações. Tá? Próximo evento, chuvas extremas. Você vai ter uma média acima do normal. Os níveis de precipitação, essas precipitações podem ser não só por meio de chuvas, né, torrenciais, que vão causar inundações, prejudicar a atividade como agropecuária, como tem aí no próprio texto, né, indicando, devido ao alagamento, encharcamento do solo, mas também pode vir via chuvas, né, de granizo de forte intensidade. Tá? Depois temos o frio extremo, relacionado, né, a uma queda muito brusca da temperatura abaixo do 0 grau, provocando forte congelamento, né, de regiões. E por último, as alterações do vento podem ser classificadas como ciclones e microbursts. Os ciclones, você vai ter ali, né, um sistema de baixa pressão de ventos, né, que se movimentam do centro para fora. Né? Então começam ciclones, né, que iniciam rodando da sua região central, se expandindo. Né? Isso ocorre no hemisfério sul. No hemisfério norte, ao contrário. Desculpa, o anti-horário. Ele vai fechando. No nosso, ele vai abrindo, hemisfério sul, né? Hemisfério norte, fechando. E, além dos ciclones, a gente vai ter os microbursts, desculpa, que é uma movimentação, são ventos, né, de forte intensidade, normalmente alcançando aí de 100 a 200 km por hora. Tá? Dentro dessas alterações do vento, a gente vai ter ciclones, furacões, né, tufões ou tornados. Tá? Os ciclones, eles são chamados de furacões, né, como a gente tem aí no próprio texto, quando ocorre no Oceano Atlântico Norte ou na parte leste do Pacífico. E os tufões quando se formam no oeste do Pacífico. Tá? Já os tornados é um outro fenômeno. Ele vai ter uma duração, né, menor. Né? Os ciclones, os furacões, desculpa, eles podem permanecer por mais de 15 minutos, né? E podem surgir diversos furacões ao mesmo tempo, tá? Alcançando aí velocidades já registradas que ultrapassaram 300 km por hora. Né? E os tornados, apesar de ter uma duração menor, podem, né, e já foram alcançados aí ventos que alcançaram 500 km por hora. Tá? Em resumo, né, tanto tornados quanto os furacões resultam de grandes perdas, né, e grande destruição, não só para os seres humanos, mas para vidas, né, vegetais e animais. Tá? Seguindo, temos aí na página 702, só conferir que eu falei ali em cima, 702, agroclimatologia. Tá? Uma análise da ação do clima em relação à atividade agropecuária. Tá? Então, dentro da agroclimatologia, a gente vai ter duas questões principais. A influência da agropecuária no clima, então, que forma essa atividade influencia a mudança climática, e também a influência do clima para a agropecuária. Tá? Primeiro, a influência da agropecuária no clima. Né? De cara, a ação da agropecuária demanda desmatamento. Né? Consequentemente, algumas das vezes esses desmatamentos vão ocorrer via queimadas, que vai emitir mais gases, principalmente gás carbônico, né, na atmosfera. Fora isso, dentro da agropecuária,
você tem, por exemplo, a perda, a retirada, né, dessas coberturas vegetais, dessas grandes florestas, vão ocasionar perda de solo. Diminuição, alteração do solo pode ter uma influência também no clima, né, e diretamente também na própria atividade agropecuária. A pecuária em si, a criação de gado, né, os animais, assim como nós, humanos, eles produzem gases, né, e grandes rebanhos produzem ali uma grande quantidade de metano, que também é um gás que influencia na mudança climática, né, no aumento da, da temperatura. Tá? A remoção, por exemplo, de cobertura vegetal pode ter uma influência na quantidade de chuvas. Então, você pode ter uma alteração, né, de chuvas que vai influenciar também o seu ciclo, né, de cultivo. Além disso, tem a influência do clima na agropecuária, que vai, né, agir a partir de eventos. Tá? Esses eventos, a gente tem uma classificação aqui nesse quadro, que podem ser geada, geada negra ou problemas fitossanitários. A geada é o congelamento do orvalho, ele pode queimar a planta ou mesmo congelá-la, levando à sua morte. E a geada negra nada mais é do que uma geada mais forte. Né? Ao invés de ter um congelamento superficial das plantas, você tem um congelamento total. E aí, por que negra, né? Esse congelamento total acaba queimando a planta, ela vai tendo uma coloração escura, posteriormente morre. Tá? Problemas fitossanitários podem, o clima pode gerar principalmente por alteração de calor, né? Um aumento de calor e também de umidade, facilitando a proliferação de doenças, né? Ou pragas, e pode e resulta também, né? Uma influência direta nessas na produção dessas plantações. Tá? Seguindo na página 703, né, dentro dessa visão, de uma visão rural, agora as alterações, né, do clima no ambiente urbano. Tá? O primeiro ponto principal que a gente tem aí é a remoção da vegetação. A perda de uma vegetação original, ela principalmente altera a quantidade de chuva e pode ter uma influência na amplitude térmica, que é a diminuição, desculpa, a diferença entre a mínima e a máxima, né, de temperatura, de uma localidade. Então, em áreas com mais vegetação, com grandes porções de água, essa diferença é menor. Você não sente essa diferença, né, de temperatura ao longo do dia. Áreas com uma remoção de vegetação, essa amplitude é enorme. Então, durante o dia muito quente e à noite muito frio. E essa mudança, né, de temperatura não é benéfica nem só para os seres humanos, mas também, né, com a vida em geral. Né? Dentro desse processo de remoção, você tem então esse aumento da amplitude, diminuição da infiltração, então sem solo, com a impermeabilização, né, construindo calçadas, asfalto, a água da chuva, em vez de infiltrar no solo, ela escorre, né, e sem a limpeza dos nossos sistemas de galerias, acabam provocando grandes alagamentos e inundações. Tá? Dentro do que a gente está falando, vem pavimentação e impermeabilização do solo, que é esse processo que, além de dificultar o escoamento da água e a filtração da água no solo, né, que não permite, essa pavimentação também traz o aumento da temperatura. Ela vai estar diretamente relacionada, por exemplo, à ilha de calor, né, que são pontos dentro da cidade onde você tem temperaturas maiores do que áreas ao redor que tem a presença de vegetação. Tá? Um outro processo que altera o clima nas cidades é a verticalização. Então, prédios cada vez maiores impede a circulação do ar. Além de criar um microclima em áreas com muitos prédios, você também retém mais gases, mais poluição. Vou pegar o exemplo da Zona Sul, né, ali Copacabana. À beira da praia você tem uma temperatura, né, principalmente devido à brisa do mar, mais amena, é claro, tirando os dias de forte calor. Mas quanto mais você anda para os
quarteirões para dentro, né, se afastando da praia, maior a temperatura, maior quantidade de carros, concreto, asfalto, faz com que a temperatura seja mais alta. Tá? No quadro é importante que tenha as ilhas de calor que eu falei. São áreas, né, centrais, normalmente no centro das cidades, que registram essas maiores temperaturas pela grande impermeabilização, né, a ocorrência de prédios, né, que acabam elevando, são materiais que absorvem com facilidade o calor e também liberam com muita facilidade, consequentemente, dando, né, essa sensação de maior temperatura. Poluição atmosférica, né, principalmente ligada a emissões de gases, atividade industrial, construção, ou mesmo, né, por veículos ou queimadas. A grande concentração de poluição na atmosfera promove o smog, né, que é uma fumaça preta, uma neblina formada de poluentes, coloração preta ou acidentada. Vai ter a chuva ácida. A chuva ácida ela ocorre principalmente pela emissão do dióxido de enxofre, né, na atmosfera, gerado a partir do uso principalmente de carvão mineral, né? Carvão mineral e outros combustíveis fósseis em geral emitem essa substância. Ao entrar esse SO3, ao entrar em contato com H2O na atmosfera, acaba criando, né, ácido sulfúrico. Então a água das chuvas se tornam mais ácidas e acabam tendo ações diretas, principalmente em vegetações, né, ao longo dos anos pode causar o desfolhamento das árvores, a morte dessas árvores, e também em áreas construídas, como essa estátua aqui, ó, de York, na Inglaterra. A Inglaterra que usou bastante, usa até hoje carvão mineral. Você vê que ela está corroída, ela não tem todos os seus traços como era quando foi construída devido a essa água ácida ao longo dos anos. Além da atividade humana, a atividade vulcânica também pode provocar um aumento de chuvas ácidas em uma região. Tá? E é um tipo de fenômeno que não é local, não é só onde tem uma grande emissão de poluentes. Como a chuva ela se move na atmosfera pelos ventos, muitas das vezes, né, por exemplo, a chuva ácida que é formada na Inglaterra, ela não só ocorre na Inglaterra, como também vai precipitar no norte da Europa, né, nos bosques da Noruega, Dinamarca, por exemplo. Depois temos a inversão térmica, é um fenômeno natural. Tá? Você está vendo aqui, eu estou passando com a seta do mouse. Basicamente vai ocorrer nos meses mais frios, como está ocorrendo agora com a gente. Então o ar frio é mais pesado, fica mais próximo à superfície. Ao amanhecer, o ar quente ele fica retido, né, aqui em cima, e gradativamente ele vai esquentando esse ar frio, né, e permitindo novamente a circulação do ar. O ar frio esquenta, vai para cima, o ar quente esfria, vai para baixo e vai promovendo o ciclo. Qual o grande problema, né, da inversão térmica? Ocorrendo em áreas sem a presença ou grande concentração de poluentes, não tem mal algum. Mas em áreas com grande concentração de poluentes, que são esses pontinhos aqui laranja, né, estão representados, você tem essa grande quantidade de poluição próxima à superfície, ocasionando principalmente problemas de saúde à população. Beleza? Fechamos aqui, fica aí os exercícios, né, a partir aqui, ó, da página 704, né, e seguindo, praticando, né, na 705 em diante. Valeu, galera. Forte abraço aí a todos. Até a próxima.